Olá, eu sou o Daniel, da Concili Júnior, e esse é o projeto Negócios em Movimento. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o planejamento financeiro e o orçamento. O planejamento financeiro é essencial para todo e qualquer tipo de negócio. O planejamento financeiro, muitos microempreendedores acreditam que o planejamento financeiro não é importante devido ao tamanho do seu empreendimento, mas eu estou aqui justamente para mostrar o quanto o planejamento financeiro ele é importante sim para todo e qualquer tipo de negócio e para a maximização do lucro do empreendimento. Como vamos falar de planejamento financeiro, eu devo falar do orçamento, que é essencial para este planejamento financeiro. Um orçamento, nós temos vários tipos de desembolsos e também tipos de entradas deste orçamento. Geralmente as entradas, elas são mais sucintas devido ao volume. Temos entradas de vendas de serviços e entrada de vendas de produtos, dependendo do tipo do negócio. Já os desembolsos ou as saídas desse orçamento, elas são mais variadas devido ao volume de coisas que saem desse orçamento. Por exemplo, o aluguel é uma despesa, o pagamento de funcionários é uma despesa e também o custo com matérias-primas é uma despesa. Justamente por nós estamos construindo esse orçamento, nós temos que construir esse orçamento com base no centro de custos. O centro de custos é essencial para a construção desse orçamento. O centro de custo é justamente os custos e entradas em um determinado tipo de serviço ou produto dentro da empresa. O centro de custo de uma empresa justamente é a questão da gestão eficiente das despesas. Então, o centro de custos, ele é justamente essa gestão. Um exemplo prático que nós temos, por exemplo, de uma padaria. Qual seria o centro de custos da produção dessa padaria? O centro de custos justamente seria as matérias-primas, o trigo, o fermento, quantos quilos de trigo você vai precisar para fazer a produção daquela padaria. Então é muito importante a gente se atentar ao centro de custos. Na produção e construção do orçamento, também é muito importante não confundir o que é uma despesa pessoal e o que é uma despesa da empresa. Então, é importante você ter essa separação pelo princípio contábil da entidade. Justamente, você vai ter problemas para fazer o planejamento financeiro se você misturar as suas contas pessoais com as contas da empresa, e também você pode ter problemas com a própria Receita Federal, com a própria Cefa. Então, é muito importante a gente ter essa separação. Nesse sentido, nós temos os custos fixos e os custos variáveis. Qual é a diferença entre os custos fixos e custos variáveis? Os custos fixos, independentemente de você ter uma produção, ter vendas, eles vão existir. Um exemplo muito grande de custos fixos é justamente os aluguéis, o salário dos trabalhadores. Então, são custos que você tendo venda ou você tendo produção, eles vão existir. Você não pode deixar de pagar o aluguel, você não pode deixar de pagar os trabalhadores. Já os custos variáveis, eles têm uma relação direta com a sua produção ou com a sua venda. Os custos variáveis, por exemplo, embalagens. Se você tiver uma venda maior, você vai precisar de mais embalagens. Se você tiver uma venda maior, por exemplo, no exemplo anterior que eu usei de uma padaria, você vai precisar de mais trigo, você vai precisar de mais fermento. Então, os custos variáveis, eles vão justamente acompanhar a produção do seu negócio. Eles vão aumentar quando a produção ou as vendas forem maior, e eles não vão aumentar tanto, não vão ser grandes quando a produção e as vendas são menores. Mas os custos fixos, eles sempre vão existir ali. Então, na construção do seu orçamento, é importante você separar os custos fixos e os custos variáveis, justamente com as entradas, as vendas, as entradas de produção, as entradas de quando você vender o seu produto ou serviço. Nesse sentido, o planejamento financeiro ele é muito importante para você não perder dinheiro. Justamente quando você vai fazer uma compra do seu estoque,
Você pode negociar com o seu fornecedor quando você tem um planejamento eficiente, você sabe quais são os dias que você vai vender mais, quais são justamente os períodos que o seu negócio ele vai ter uma rentabilidade maior. Então você vai poder negociar com o seu fornecedor justamente o preço do seu estoque, o preço da matéria-prima, para que você possa ter uma maximização maior de lucro. E é muito importante em todo esse processo você não misturar de forma nenhuma as suas contas pessoais com as contas da empresa. Em todo esse processo, justamente para não ter nenhum tipo de problema, como eu falei anteriormente, e saber muito bem o que são os custos fixos e os custos variáveis. Então é importante para o planejamento financeiro, no decorrer desse período de tempo que você vai elaborar esse planejamento, que ele é pode ser baseado no passado da sua empresa, mas ele não pode se limitar somente ao passado da sua empresa. Você precisa ter uma organização visando sempre o futuro da sua empresa. Então é muito importante você já elaborar esse orçamento e você ter uma noção realista do que acontece dentro da sua empresa. E nesse sentido, você precisa ter uma elaboração realista justamente desse orçamento financeiro. E essa foi a aula de hoje. Para mais informações, veja a descrição do vídeo.